amigos! Estamos aqui para dar continuidade a essa série de videoaulas acerca da Revista Espírita, que foi todo um trabalho desenvolvido por Allan Kardec lá na época em que promovia a codificação do Espiritismo. E muitas das suas descobertas, dos seus estudos, foram apresentados na Revista Espírita. Então, essa série de videoaulas é um incentivo para que busquemos e pesquisemos nesse farto material que foi o legado que Kardec nos deixou, juntamente com a codificação espírita. E agora, nesse estudo, nós vamos começar com a Revista Espírita que foi publicado no ano de 1859. Então, nós vamos, obviamente, não trabalhar com todos os artigos que Kardec colocou, mas vamos fazer uma seleção de alguns desses temas para nós abordarmos aqui nas nossas videoaulas. E hoje nós vamos falar sobre aforismos espíritas, que foi uma tentativa de Kardec de trazer questões de uma forma bastante simplificada, mas que são voltadas e bastante importantes para o entendimento do Espiritismo. Então, primeiramente, o que seria aforismo? Aforismo, segundo o dicionário, é um texto breve que anuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência. Então, Kardec, nesses aforismos espíritas, ele tenta, de uma forma bastante simplificada, apresentar conceitos importantes para o entendimento do Espiritismo e, obviamente, versando sobre temas específicos. Então, o que Kardec trouxe nesses aforismos espíritas de 1859? Então, ele diz, sob esse título, daremos de tempos em tempos pensamentos destacados que resumirão, em poucas palavras, certos princípios essenciais ao Espiritismo. E aforismos espíritas da Revista Espírita de 1859, Kardec aborda a questão da mediunidade. Então ele apresenta uma série de textos bem pequenos, mas que são importantes para o entendimento da mediunidade em si. Então, em aforismos, no primeiro aforismo que ele apresenta, ele diz o seguinte: aqueles que creem se preservar da ação dos maus espíritos, abstendo-se de comunicações espíritas, são como essas crianças que creem evitar um perigo vendando os olhos. Então, Kardec inicia fazendo um alarme bastante interessante e muito importante para nós, porque o simples fato de não querermos entrar em contato com essa comunicação dos espíritos não significa que elas não vão ocorrer. Então ele fala dessas crianças vendando os olhos, é igual aquele conceito do avestruz, que o avestruz, quando quer se esconder, ele enfia a cabeça na terra, mas esquece que todo o seu corpo está aparecendo. Então, o simples fato de não abordarmos essa questão não significa que não exista uma comunicação, uma constante interação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E Kardec continua, igualmente, valeria dizer que é preferível não saber ler nem escrever, porque não se estaria exposto a ler maus livros ou a escrever tolices. Então, Kardec vem acentuar essa questão de que é importante esse entendimento da interação entre os dois planos, o encarnado e o desencarnado, porque eles estão acontecendo, eles vão ocorrer a todo momento. Então, quanto mais nós nos inteirarmos acerca dessa questão, mais fácil nós vamos conduzir a nossa vida e mais fácil nós vamos poder aprender e compreender como funciona a vida do espírito em si. Não apenas encarnado, mas de uma forma de forma mais abrangente. Em Aforismos Espíritas 2, no mesmo tópico da Revista Espírita, é o seguinte: quem tem
comunicações espíritas, verbais ou por escritas, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, que escreva ou que não escreva. Então, não importa se o indivíduo está escrevendo ou não, se está entrando em comunhão com os espíritos no sentido de trazer a informação ou não. Se a pessoa, se o indivíduo está sob a influência de maus espíritos, ele vai continuar com essa influência independente. Se está em alguma atividade mediúnica ou não. Se nós pensarmos bem, é preferível estar nessa tarefa mediúnica, porque pelo menos nós temos condições de perceber o que está acontecendo conosco, perceber esta influência de forma mais ostensiva. E por isso, obviamente, conseguindo detectar essa influência, teremos condições, obviamente, de sanar essa interferência mais negativa, buscando, obviamente, a comunhão com espíritos bons. E ainda no Aforismos 2, Kardec continua: a escrita segura a natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se está bastante fascinado para não compreendê-los, outros podem lhe abrir os olhos. Então, essa comunicação mediúnica, ela vai servir de um termômetro para que possamos avaliar com que tipo de espíritos nós estamos mais em contato. E ele alerta, obviamente, para a fascinação, porque se o médium em si não está em condições de perceber que está sob o jugo de um espírito mau, as outras pessoas que com ele dividem a tarefa mediúnica podem alertar para tal fato. Mas é sempre um alerta. É importante termos ouvidos de ouvir. O médium em si, ele não deve trabalhar sozinho, ele deve trabalhar com uma equipe e também prestando atenção no retorno que essa equipe lhe dá. Se o alerta vier de que é preciso tomar cuidado com o tipo de espírito com o qual está se comunicando, as devidas providências devem ser tomadas pelo médium. E assim a gente pode seguir para Aforismos Espíritas 3, em que Kardec diz o seguinte: há necessidade de ser médium para escrever absurdos? Então, se nós pensarmos direito, não é necessário apenas ser médium para escrever absurdos. Mesmo aqueles que não apresentam uma mediunidade ostensiva, mesmo aqueles que não estão envolvidos na tarefa mediúnica, podem escrever tolices. E aí ele continua fazendo uma colocação bastante interessante que vale a pena nós lermos. Ele diz: quem diz que entre todas as coisas ridículas, ou mais, que se imprimem, não ocorre que o escrevente, levado por algum espírito zombeteiro ou malevolente, desempenha o papel de médium obsediado sem sabê-lo? Essa colocação de Kardec é um alerta para todos nós, especialmente atualmente, com a disseminação da informação, com a facilidade que nós temos hoje em dia com o advento da internet, da rede mundial de computadores, em que todos têm condições de escrever e tornar público. Então, não apenas escrever, mas consegue tornar o que ele escreve público imediatamente, muito diferente do que acontecia na época de Kardec. Todo alerta é importante, porque muitos desses que escrevem estão sob a égide de espíritos maus, estão sob a égide de obsessores, que vão, sem que o indivíduo o saiba, induzindo a escrever coisas que não têm uma qualidade muito boa ou que são realmente danosas. Quando nós olhamos a internet hoje em dia, nós vemos muitas barbaridades sendo escritas e disseminadas. E é interessante que muitos não percebem que aquilo que estão entrando em contato, com aquilo que estão lendo, tem um teor bastante negativo e que pode, obviamente, prejudicar seu bom entendimento, prejudicar seu discernimento
induzindo a conclusões equivocadas. Em Aforismos 4, Kardec diz o seguinte: os espíritos bons, mas ignorantes, confessam sua insuficiência sobre as coisas que não sabem. Os maus dizem saber tudo. Então esse, novamente, mais um alerta que Kardec nos traz. Então, se nós percebermos, cada um desses aforismos é um alerta para a nossa existência, é um alerta sobre a forma como nós vamos conduzir a nossa vida, perceber os espíritos que estão em contato conosco e também analisar aquela informação com a qual entramos em contato. Então, os bons espíritos em si, isso é muito interessante para o médium e aqueles que entram em contato com comunicações trazidas por espíritos, que os bons espíritos, eles informam sobre os temas em que eles não têm capacidade de dissertar, ao passo que os maus espíritos tudo o sabem. Então, o fato de um espírito não ter dúvidas sobre aquilo que ele dita, não significa se tratar de um espírito com alto grau evolutivo, um espírito sábio. Ele pode muito bem não assumir ou não ter responsabilidade com aquilo que ele está falando. Então, quando Kardec diz, os maus dizem saber tudo, simplesmente eles dissertam sobre qualquer tema sem pudor, sem que necessariamente seja acertado o que eles estão falando. E isso é muito bom para nós que entramos em contato com essas comunicações mediúnicas, porque podemos analisar a informação que o Espírito traz e também analisar que tipo de espírito nós estamos em contato. Então é um alerta, cuidado com aqueles espíritos que dizem saber tudo, cuidado com aqueles espíritos que têm explicação para tudo, porque muitas vezes eles não têm responsabilidade sobre o que falam. São o que Kardec define como os espíritos maus. Em Aforismos 5, Kardec diz o seguinte: os espíritos elevados provam sua superioridade por suas palavras e a constante sublimidade de seus pensamentos, mas deles não se gabam. Então, nós vamos reconhecer esses espíritos elevados pelo tipo de comunicação que ele traz, pela elevação da sua fala, pela elevação dos conteúdos que deseja expressar. E, ao mesmo tempo, eles não vão se mostrar orgulhosos por aquilo que eles sabem, por aquilo que eles estão falando. Os espíritos elevados são sempre humildes, enquanto que aqueles pseudo-sábios, os espíritos enganadores, que um orgulho exacerbado também vai transparecer na sua fala, na sua comunicação. E Kardec continua: desconfiai daqueles que dizem, com ênfase, estarem no mais alto grau de perfeição e entre os eleitos. A fanfarrice entre os espíritos, como entre os homens, é sempre um sinal de mediocridade. E aqui fica mais um alerta, porque Kardec traz o conceito bastante claro, porque tanto os espíritos desencarnados quanto os encarnados que ficam se apresentando com um alto grau de perfeição, como os eleitos, como antigamente, e até hoje é referenciado esses espíritos que querem transparecer uma elevação maior, é necessário todo o cuidado. E, infelizmente, nós vemos isso também em muitas vertentes religiosas e também no nosso meio social, em que alguns encarnados se apresentam como eleitos, detentores da faculdade de entrar em comunhão direta com Deus ou ser um representante do próprio Deus na Terra. Então, todas as vezes que nós vemos encarnados e também os desencarnados se apresentando como tal, é necessário alerta, é necessário avaliar exatamente o que eles estão dizendo, o que eles estão trazendo, para que não caiamos na armadilha. E assim, nós terminamos com essa nossa apresentação sobre o mês de
que foi um tema selecionado da Revista Espírita de janeiro de 1859. E no próximo estudo, nós vamos trazer mais um outro tema, também muito interessante, apresentado na Revista Espírita de 1859. Muita paz a todos e até a próxima.